voltamos a apresentar Encontro com a Justiça. E o nosso convidado de hoje é o professor Tarcísio Mota. Professor, estamos falando o tempo todo de educação e São Francisco de Assis tem uma oração maravilhosa que fala também sobre educação, né? Fazei-me instrumento da vossa paz. A educação leva à paz. Onde houver ódio, onde houver preconceito, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. A educação é a luz que nós precisamos para mudar e para iluminar a nossa sociedade. As sociedades, os países que desenvolveram a educação, elas não têm o modelo que o Brasil tem. Que nós temos aqui o maior educador de todos os tempos, né? Que é o nosso querido Paulo Freire, sim, que ilumina a educação em todos os outros países, e a educação tem ido para além da sala de aula. Eu tenho visto o desenvolvimento em outros países em que os alunos estudam na praça pública, estudam nas bibliotecas, estudam nos museus. Quando haverá esse tipo de educação aqui no Brasil, professor Tarcísio? Enquanto a nossa mentalidade for pensar em cimento à prova de balas, imagina, né? De achar que o único lugar seguro possa ser numa comunidade, possa ser a escola, isso estamos muito longe, infelizmente, disso, desembargador Cido Darlan. Eu acho importante a oração de São Francisco de Assis, até para que a gente possa fazer essa relação entre educação e paz, né? O problema da segurança pública ou da violência será resolvido, obviamente, quando nós estivermos resolvendo os problemas da desigualdade social brasileira, de todos os problemas sociais, mas também quando a gente voltar a ter a construção de laços e de valores comunitários, né, de valores de solidariedade, de fraternidade, que valorizem inclusive a própria questão da vida, né, que não banalizem a vida de tal forma. E a escola é lugar de descoberta desses valores. A escola é lugar de descoberta do mundo. É só o ouvinte, cada um de nós aqui, pensarmos o que foi para nós na escola pública nos anos 50, ou na escola pública dos anos 80, que eu frequentei, por exemplo, o momento em que a gente está descobrindo, seja as leis da física, seja a questão do corpo humano ou do meio ambiente, sejam as questões da nossa história, das ciências sociais, ou da língua, da literatura e da poesia, né? É o lugar em que a gente deveria existir para descobrir o mundo e para revelar um mundo muito diverso daquele que você tem na família, em casa e etc. Infelizmente, a educação hoje, precarizada como está, numa sociedade desigual e violenta como nós vivemos, a educação muitas vezes vira um fardo nas costas das nossas crianças e adolescentes, um fardo nas costas das famílias que não podem deixar e que tem que criar mil formas de poder deixar os seus filhos lá. A gente precisa caminhar para uma escola em que o professor seja valorizado, em que as condições de trabalho sejam melhores, que os prédios sejam mais convidativos e que você tenha estrutura para fazer isso que o senhor acabou de dizer. Estudos de campo, por exemplo, que possam conhecer desde o bairro ao bairro mais distante, museus, teatros e etc. Né? E articulação entre educação e cultura. O que será que o nosso educador tem a dizer sobre essas duas observações que serão muito rápidas? Porque a T.S. Eliot, o T.S. Eliot, colega do professor, ele fazia uma sequência, dizia o que fizemos da informação que não a transformamos em conhecimento. E o que fizemos do conhecimento que não o transformamos em sabedoria. Então, pega essa frase, informação, conhecimento e sabedoria do T.S. e procura aí no seu Netflix, você tem, todo mundo tem, procura na sua televisão, Sociedade dos Poetas Mortos, e verifiquem o que faz um professor que atua nessa terceira etapa da evolução do conhecimento. Professor Tarcísio, eu queria ouvir o professor sobre esses dois pensamentos. Depois desembargador Antônio Carlos, eu acho que isso me faz lembrar o quanto nós temos que trabalhar numa outra dimensão, na formação dos professores. Um professor, ele não sai da faculdade sabendo tudo, e muitas vezes, quando ele sai da faculdade e entra numa sala de aula das filhos dos trabalhadores, ele descobre que ele não sabe nada. Ele descobre que a universidade não deixou, inclusive, a base. E aí significa que a gente tem que estar o tempo inteiro dando condições para que esse professor possa continuar o seu processo de formação ao longo do tempo. Por isso ele ter tempo para planejar as suas aulas, planejar as suas provas,
fazer as leituras e assistir os vídeos e trabalhar com os filmes é fundamental. O senhor sabe que no município do Rio de Janeiro nós temos uma parcela dos professores que ainda hoje não têm o direito a 1/3 da sua carga horária para planejamento das aulas, que é uma lei federal. É um absurdo o tamanho. Eu, como professor do Colégio Pedro II, eu tinha metade do meu tempo para a preparação das aulas e para a minha própria formação. O professor da escola que está enfrentando os maiores desafios, heroicamente nas salas de aula do município do Rio, se jogando no chão para desviar da bala, não tem 1/3 do seu tempo para poder corrigir as provas, preparar as provas, analisar e se reciclar. Esse professor do Sociedade dos Poetas Mortos está muito longe da nossa sala de aula, exatamente porque os professores estão atarefados, sobrecarregados e não conseguem ir adiante com a tarefa de educar com qualidade os filhos dos cidadãos do Rio de Janeiro. Pois é, já que o senhor falou, é exatamente esse gancho, né, que eu ia pegar aqui, o senhor tem essa questão de educar com qualidade e educar para a vida. Sim. Né? E aí vida não como antítese de morte. Né? E aí volta a questão do cimento, né? Lá Eduarda, que foi atingida, que a bala não passou pelo muro, foi pelo portão que estava aberto. Né? E depois dela caída no chão, há vídeos mostrando os policiais da rua atirando para dentro da escola. A mãe da Eduarda me mostrou estes vídeos. E hoje em dia nós temos uma política que não respeita a vida. Né? E acho que, né, estamos aqui, né, numa rádio religiosa, né, onde um dos ensinamentos é que todos tenham vida e que a tenham com abundância. Mas nesses espaços, né, que sempre foram respeitados, né, que são as igrejas, por exemplo, têm sido respeitadas hoje. Né? Pela periferia, as igrejas são invadidas constantemente. Né? E outro dia nós tivemos a invasão da igreja de São José, né? Além de um templo, um monumento histórico, né? Um monumento dessa cidade, para que do alto dela, né, se atingissem servidores, professores, que estavam ali protestando contra uma política de supressão dos seus direitos. Você acha que hoje os nossos formuladores de política de educação estão preocupados em educar para a vida, né? E para que todos tenham vida e vida com abundância? Infelizmente não, juiz Damasceno, não. A conta é sempre, inclusive, uma conta de qual é o mínimo que eu posso investir em educação para que sobre o máximo para as grandes obras, as grandes transferências de dinheiro para as instituições financeiras, para o pagamento da dívida pública. Nós temos um problema hoje de que nós estamos no meio de uma crise social que gera barbárie. E a resposta para essa crise social que gera barbárie é mais retirada de direitos, por exemplo, com essas reformas da Previdência, com a reforma trabalhista, com a PEC da terceirização, ou com o aumento do desconto previdenciário. Nós precisamos ir na contramão desse princípio, e eu acho que o ouvinte que está nos ouvindo vai entender isso. Para termos vida e vida em abundância, a gente precisa de mais direitos. A vida em abundância é uma vida repleta de direitos. Nós temos, infelizmente, uma política que vai na contramão disso para garantir os privilégios de poucos. Professor Tarcísio, esse é um horário nobre da Rádio Catedral e os ouvintes da 106.7 FM, na terça-feira, além do nosso programa hoje, segunda-feira, tem Vox Populi Maturidade com Cristiano Tebaldi e Leni Ariente. Na quarta-feira tem Vox Populi Debate com o apresentador, professor Sérgio Pereira da Silva. E também na quinta-feira, Vox Populi Saúde, um programa dedicado à saúde, com a apresentação do Dr. Alfredo Canalini. Nosso próximo programa será com a advogada e psicóloga a doutora Helena Drummond. Vai falar sobre a influência da psicologia na justiça, no direito e também essa parceria da psicologia com a distribuição da justiça e a resolução de conflitos. Na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Nós queremos muito agradecer, professor Tarcísio. O senhor foi uma luz que iluminou aqui os nossos ouvintes, o nosso programa. É muito bom a gente conversar livremente, democraticamente, com todos os segmentos, com todas as pessoas, sobretudo com o senhor, que tem essa representação, não só na área de educação, mas a representação do voto popular, e que, evidentemente, iluminou esse programa como o convidado, e eu gostaria que o senhor utilizasse esses últimos minutos para as suas despedidas. Gostaria muito aqui de agradecer a você, Ciro, a Cláudia, ao Antônio, ao João Damasceno, pela
pelas perguntas, pela conversa. É sempre muito bom estar entre pessoas como essas que estão fazendo perguntas, estão preocupados com a mudança da realidade que a gente vive, com a construção de um mundo mais justo e melhor, né? Eu gostaria de agradecer esse espaço para conversar com você, ouvinte, aí sobre educação, mas podemos conversar depois sobre outros assuntos. Dizer que estamos lá na Câmara de Vereadores, né, acreditando na possibilidade da construção de uma cidade melhor, né, apoiando as medidas do governo Crivella que possam ser boas, mas criticando e denunciando aquelas que porventura não sejam de acordo com os direitos da população. Essa é a nossa medida, e lá, daquela trincheira, de um lugar onde hoje tem muito pouca legitimidade, nós vivemos tempos de descrença na política, nós queremos reafirmar a política como espaço de construção coletiva de uma sociedade nova, né? Como disse o desembargador Antônio Carlos no seu poema aqui falando em primavera, nós acreditamos que é preciso que uma flor nasça do asfalto, como dizia já Ferreira Goulart, ou seja, no meio dessa aridez da política atual, que a gente consiga fazer nas divergências, e eu acho que isso é muito importante, a construção de sínteses melhores. Eu desejo uma boa noite, mas antes de encerrar, eu só não posso deixar de dar um abraço para a Maura, lá do gabinete do Chico Alencar, que me fez prometer que eu ia mandar um abraço para ela. Muito obrigado, ouvintes, e até a próxima segunda-feira com Encontro com a Justiça. A Catedral FM apresentou Encontro com a Justiça.